Projeto Guriri Criativo, Artes e Tecnologias. Realizado com recursos do FUNCultura, Secretaria de Estado da Cultura, Governo do Estado do Espírito Santo. Podcast de hoje vamos bater um papo sobre roteiro, análises de roteiro. Então, vamos pegar aqui um outro exemplo, que é o exemplo do João de Andrade. Vamos pegar o exemplo do texto do João de Andrade, que eu acho que eu conheci esse texto em 2017. Fiquei encantado com essa história, porque essa história une vários pontos e une também a própria relação aqui da nossa região. E aí vocês vão, assim, fazendo uma avaliação aí no nosso contexto. Eu não vou ler o texto todo, embora seja curto, mas vale a pena um texto, assim, contextualizar um pouquinho só para vocês poderem ter uma noção de como ele desenvolveu o Anjo de Cara Suja. Aí depois nós vamos para o roteiro técnico, para você poder começar a entender como a gente vai preenchendo toda aqueles pontos que eu chamo de necessidades da construção da produção audiovisual. Então tá, Um Anjo de Cara Suja, João de Andrade Matos, 2017. Um anjo de cara suja. Ele nasceu anjo, um anjo negro, bonito e chorão. Nasceu naquela manhã, na invasão do pé sujo. Ainda chorando nas mãos cuidadosas da parteira, ela sentenciou: bonito como um anjo, Deus te crie, criatura, e te guie por bons caminhos sob o olhar de Nossa Senhora. Amém. Dito isso, lhe entregou para a mãe, que, deitada no catre coberto por andrajos, em um ralo colchão de capim, se esforçava para rir, limpando o rosto sofrido, molhado de suor e lágrimas misturadas. Pode dar de mamar para ele, falou a parteira, que, sentada num toco que fazia vez de cadeira, pitava seu cachimbo, olhando pela porta aberta do casebre o sol nascente e colorido, que tardejava o vale do Cricaré com suas setas brilhantes de cor de ouro. A mãe amamentava a cria, olhando o teto e as paredes improvisadas do casebre plantado no meio do lote, com piso cru de terra preta e telhado feito com pedaços de telhas de amianto e outros materiais recolhidos às margens da BR-101, agora em processo de final de asfaltamento. Aquele barraco na invasão era tudo o que possuía, em sofrida esperança e incerto porvir. A parteira tornou a falar: o umbigo já está cortado e curado. Lavei com água de fumo e raspa de aroeira. Agora está nos seus cuidados. Preste atenção para não empestear o bicho de varigueira. A mãe não ouviu a sentença final da parteira, porque já dormia junto à criança e sonhava com as suas terras no sul da Bahia, de onde foi expulsa, junto com seu marido, pelo coronel fazendeiro que dizia ser o proprietário legítimo das mesmas terras, vindo achar o refrigério ali na invasão. Então, assim, só para dar um contexto do Anjo da Cara Suja, para a gente não precisar ler o texto todo, o Anjo da Cara Suja, se a gente for lá para aquela escaleta lá do contexto, nós vamos perceber que nós precisamos dar algumas informações, nossa ideia. Boa noite aí também para o Patrick, dentro do Anjo de Cara Suja. A ideia é contar a história do bairro Vila Nova, que na verdade, na época, era o bairro Pé Sujo,
É uma forma de discriminação que havia. Para continuarmos com a análise de roteiro, vamos nos reportar primeiro aos textos, né, para contextualizar todo o trabalho de criação. Este é o texto original do João de Andrade Matos, elaborado em 2017, Um Anjo de Cara Suja. No contexto aqui, ele preparou 2 laudas que nós consideramos como o argumento. É a fase que ele iniciou o processo. É uma prosa, escrita em prosa, com uma riqueza de conteúdo. E a partir desse documento, nós vamos construir todo um processo de criação e análise de roteiro, né? Então, Um Anjo de Cara Suja é o título. E o formato do texto, por padrão, nós temos uma tradição que é a produção de roteiro no padrão da fonte Corriere News. Corriere News, né? Você pode ver aqui em cima da imagem, é Corriere News, a fonte 12. Então, o padrão tradicional é nessa fonte. Um Anjo de Cara Suja eu coloquei no formato aqui. Em média, cada lauda envolve uma média de 30 a 35 linhas, dependendo do desenvolvimento do texto. E, no caso desse texto, ele ocupa uma lauda e meia, aproximadamente. Então, vamos pegar partes do roteiro e começar a montar dentro do padrão que nós delineamos como análise. Então, nós temos ele aqui no formato já na fonte e começamos a desenvolver aqui a ideia. A ideia do roteiro, o Anjo de Cara Suja, é contar que história, né? Então, vamos ao título, né? Título, Um Anjo de Cara Suja, autor, né? João de Andrade Matos, ano de 2007, só para situar a gente. E a ideia do texto é contar a história do nascimento do bairro Pé Sujo, como era chamado o bairro Vila Nova, em São Mateus. No mesmo contexto, retratar a história de um menino que nasce junto ao nascimento do bairro. Então, qual é a ideia principal? Contar a história de um menino que nasce junto com a criação do bairro Pé Sujo. Então a ideia é essa, desenvolver este trabalho. Então, a construção é história. Então, podemos resumir assim, que é a história do menino que nasce no dia do surgimento ou do nascimento, né? Ou da criação do bairro Pé Sujo.
ideia básica é essa. Ele nasce no dia do nascimento do bairro. E essa trajetória é a ideia da história. É a ideia da história. Então, a história do menino que nasce no dia da criação do bairro Pé Sujo, em São Mateus. Essa é a primeira ideia de criação do roteiro.